Olá! Cada um tem um jeito de cuidar das suas finanças pessoais, né? Tem gente que faz planilha, tem gente que faz pelo celular, tem gente que faz listinha do que gastou. Cada um faz do seu jeito, de forma que fique mais simples, mais fácil para a própria pessoa entender o que está escrevendo, o que está tendo ali. Principalmente para que você entenda para onde que está indo o seu dinheiro. Todos os jeitos são ótimos, são muito bons se eles estão funcionando para você. A única coisa que não é muito legal é você não ter jeito nenhum, porque quem não tem nenhum tipo de controle acaba se perdendo, não sabe quanto ganha direito, não sabe aonde que vai o seu dinheiro, aonde que está gastando, e na hora que precisar talvez um dia cortar alguma coisa, não sabe nem de onde cortar, porque não sabe quais são os seus gastos. Hoje eu vou te dar uma ferramenta simples, fácil e muito clara, que você consegue enxergar de longe. Essa vale a pena mesmo até a gente compartilhar. Sabe quando a gente compartilha coisas boas? Puxa, fiquei sabendo de uma coisa bem legal. Olha isso. Vale a pena mandar esse vídeo para quem você gosta, porque esse realmente valeria a pena. Todo mundo está vendo, para incluir até junto com o seu jeito que já está sendo feito. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está caindo aqui de paraquedas e ainda não me conhece. Eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para as crianças já há muitos anos. O que agora eu estou fazendo é ensinando para as mães, para que elas possam fazer a transformação dentro das suas próprias casas, para que elas possam dar educação financeira para os filhotes que estão aí na sua casa. Aí fica fácil para você, porque eu sou mãe como você, então eu consigo saber as suas dificuldades, os seus corres, a sua falta de tempo e de informação. Mas hoje eu vou dar uma coisa simples, fácil, que você consegue incluir aí no seu dia a dia, sem perder muito tempo, sem desgaste, sem ficar muito chateado. Acho que esse vai ser fácil para você. Vamos ver? Não sei se você já conhece, se vocês já ouviram falar, aquele método, aquela ferramenta gostosa das caixas e das torneiras. Olha como é simples, olha como é facinho. Tem uma caixa maior, simples, você pode imaginar, ou você pode fazer o desenho, né, de uma caixinha lá, um retângulo no papel, que é a caixa do que entra para você todo mês. O que entra para você todo mês? O seu salário, 13º, férias, todo aquele dinheiro que você recebe, que entra na sua conta lá, que está depositado no banco para você, ou que te pagam, ou de alguma forma te entregam esse dinheiro, você escreve lá. Então põe, se quiser por salário, escreve como é o seu ganho, comissão, cada um recebe de um jeito. O que mais que você recebe? Veja, todos os extras que você também recebe, já ponha lá de toda a família, veja o que vocês recebem da família inteira, todos os salários, se vocês ganham algum rendimento, se já tem algum dinheiro aplicado, ótimo, pode pôr lá os rendimentos também, os juros, né? Pode pôr alguma renda extra que você faça, algum docinho que você faz para fora, qualquer renda que entra, você põe nessa caixona grande, pronto. Tá aqui a caixona grande que você já escreveu isso no seu papelzinho. Você vai fazer 3 caixas pequenas, que essas 3 caixas são as mais importantes para você. Eu digo que o jogo ganha quem consegue encher essas 3 caixas, porque essas 3 caixas, elas são o seu pagamento. É o que te faz feliz, é o que te dá retorno nesta vida. Então veja, em termos de dinheiro, né, gente? Não estou falando de sorriso de filho, de saúde da família. Em termos de dinheiro, essas 3 caixas são muito importantes. A primeira é a reserva de emergência, que eu sempre falo e bato o pé e fico pegando no seu pé para você ter, porque qualquer emergênciazinha que aparecer, se você não tiver uma reserva, você vai ter que pedir emprestado, e aí você se endivida. Não tem que ter reserva de emergência, ela vai fazendo mês a mês, vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e todo mês pondo naquela aplicação que é para reserva de emergência. Aquela não é para pagar viagem, não é para emprestar para ninguém, não é para te socorrer na emergência. A primeira caixinha é da reserva de emergência. Então, você ganha R$5.000, nessa primeira caixa, tenta pôr pelo menos R$500, assim que receber, você já põe lá, pronto, a sua reserva de emergência já vai se firmando. Até quanto, Sandra? Até ela fazer uns 3 salários mínimos, uns 3 salários seus, 5, até você conseguir ter nessa caixa pelo menos R$15.000.
Seria melhor se você conseguisse 6 meses de salário, porque aí, se você perdeu o emprego, você tem esses 6 meses em que você está recebendo o seu salário, né? Ele está ali guardadinho. Então, a primeira caixinha, reserva de emergência, vai juntando ela até ela chegar nos seus salários que você precisa. A segunda caixinha é a caixinha dos sonhos, né, gente? A gente não trabalha só para pagar boleto, a gente trabalha também para realizar os sonhos, os seus, o da sua família. É isso que você quer realizar, o que você gostaria muito? É a casa própria? É aquela super viagem maravilhosa que vocês vão ficar pro resto da vida contando detalhes, como foi? Aquela viagem realmente que faz diferença na vida. Ou algum outro sonho que seja seu, ou que seja de toda a família, um super sonho. Essa segunda caixa, que você também vai pegar aquele dinheirinho da caixona, logo que recebe, e pôr um pouco ali, e todo mês você vai enchendo ela, até poder realizar esse super sonho, que é um negócio que vai fazer diferença na sua vida. E a terceira caixa é a caixa do futuro, é a caixa da sua aposentadoria, de quando você não puder mais trabalhar. Quantos velhinhos você não conhece? Pensa bem nos seus parentes, nas pessoas que você ama e que já estão mais velhinhas e que talvez estejam só vivendo do INSS e não conseguem, elas têm que continuar trabalhando, ou elas estejam passando realmente por dificuldades grandes no momento da vida em que elas já estão mais cansadas, mais velhinhas, elas gostariam de ter uma vida um pouco mais folgada e não conseguem, porque elas não tiveram essa última caixinha, terceira caixinha do futuro bem recheadinha. Vale a pena você pensar no seu futuro. Faça por você. A terceira caixa do futuro também deve pegar um pouquinho daquela caixona e pôr todo mês um pouquinho ali. Não vai te fazer falta e vai fazer uma grande diferença no seu futuro. Essas 3 caixinhas, já com os pouquinhos delas pingadinhos, agora a gente vai para as torneiras, porque o que sobrou na caixona é para pagar suas contas, né, gente? Essas daqui foram a reserva de emergência, os sonhos e o futuro, mas esses não pagou conta nenhuma ainda. E o seu salário está lá, você ainda precisa pagar as contas com ele. Então, com ele eu te ponho 4 torneiras. Torneiras que você vai abrir conforme a necessidade. Vamos ver, a primeira torneira que você vai abrir não tem escolha, você tem que abrir e gastar o que precisa, que é a torneira da necessidade vital. E aí eu falo para você de morar, de comer, a escola, o transporte, coisas que você não pode abrir mão, que você realmente precisa disso para viver. Sem isso você não consegue nem viver. Você precisa pagar, mas você não precisa pagar o mais caro. Veja, não dá para pagar a escola, você pode ir para uma escola pública, mas você vai procurar a melhor possível dentro da pública. Não dá para morar naquele bairro chique, você vai morar num bairro mais modesto, mas que seja com bom transporte para você ir para o seu trabalho, que tenha uma casa com segurança. Segurança é vital, é uma necessidade vital. Então você vai procurando adequar dentro do que você pode pagar, mas as necessidades vitais. É a primeira torneira que você abre, que você vai escrever o nome dessa torneira, que ela é de necessidade vital. Presta bastante atenção, porque ela é muito importante. Não fica devendo nada nessa torneira, porque você precisa disso para viver, é o mínimo para viver. Alimentação, saúde. Veja, alimentação, o essencial o que é? A feira, as coisas importantes para você dar para sua família, para os seus filhinhos, eles precisam comer bem, para ficar bem alimentados, saudáveis, mas eles não precisam de tanto doce. O restaurante não entra aqui, não é para pôr restaurante, aqui é necessidade básica, vital. O que é importante, saudável, mas não é para extrapolar, não é para pensar em coisas que não são necessárias, tá? Necessidades básicas vitais. Agora a gente vai para a segunda torneirinha. Eu já estou falando rápido, se você perder alguma coisa, já vai escrevendo, mas se perder, volta a ver esse vídeo e põe um lápis e papel e vai escrevendo. A segunda torneirinha que você abre é a torneirinha das necessidades importantes, mas não vitais.
Veja, você precisa, por exemplo, de exercício físico. Para você poder ficar saudável, você tem que ter exercício físico. Mas você não precisa ir numa academia. Você pode correr pelo bairro, você pode andar, caminhar em volta da quadra. Tem uma praça perto da sua casa. Você pode se exercitar sem precisar gastar aquela academia tão cara. Então, estes gastos você vai ter que cumprir, mas com bastante consciência, vendo aonde que você está pondo. São as necessidades importantes, mas que você consegue estar mexendo nelas, tá? Outra necessidade que eu pus aqui como importante deixa eu ver, lazer. Nossa, lazer. Você tem criança em casa, você está assistindo esse vídeo porque você segue o Porquinho Gordo, porque você tem um filho, um sobrinho, você tem uma criança em casa. Se você tem criança em casa, o lazer para ele é imprescindível, não dá para abrir mão de lazer. Só que tem muito lazer gratuito, em que você vai estar até mais presente, em que a criança vai se sentir mais ainda com carinho, mais ainda acarinhada, mais ainda amada, mas que você não precisa gastar muito ou nada até naquele carinho, naquele lazer, naquela diversão que você pode ir junto na praça, pode brincar, pode fazer um monte de coisa com a sua criança. Então veja, são necessidades muito importantes, mas que você pode fazer talvez sem gastar nada ou gastando bem menos. Então é a segunda torneira. Veja, você pode abrir ela menos ou mais, você não precisa abrir muito, né? Aí vem a terceira torneirinha que eu pus aqui, que é a terceira dos desejos importantes. Veja, a segunda que a gente falou foi as necessidades importantes. Sim, lazer, exercício físico. Agora são os desejos. Eles são importantes para você, você gostaria de ter, mas você não precisa deles como necessidade, eles são desejos. Então veja, um desejo que você acha importante, você vai ter que pesar. O celular, ele é importante? Sim, ele é talvez até uma necessidade importante, mas o desejo importante seria daquele super de última geração caro para burro. Você não precisa dele. Você pode precisar de um celular, sim, para se comunicar com a família, você pode até para trabalhar, mas você não precisa que ele seja o mais caro. Esse seria um desejo seu. Escolha bem a torneira dos desejos importantes, quanto que você vai abrir, porque vale muito mais você abrir um pouquinho mais para comprar livros, por exemplo, para sua família toda crescer em termos de mentalidade, de conhecimento, de repertório, para você poder dar para os seus filhos, do que o celular de última geração, não é? Então, a dos desejos importantes dá para você abrir bem menos. Use sempre a sua consciência, para essa torneira principalmente. E aí vem a última torneirinha, que você deve abrir com muito cuidado. Só abre se sobrar um pouco das outras torneiras. Aí você abre, que é do supérfluo. O que é o supérfluo para você? Às vezes o supérfluo para um não é o mesmo do que para o outro. Às vezes o supérfluo tem que pesar realmente isso. O que é supérfluo para você, que não é igual para todo mundo. E de novo a gente usa nossas consciências, a gente usa o que a gente precisa. Quem tem criança em casa tem um tipo de supérfluo, quem não tem outro tipo de supérfluo. Quem está cuidando da alimentação, talvez para uma dieta especial, de saúde até, usa tem que usar uma coisa como necessidade e o outro, para o outro aquilo seria supérfluo, ele não precisaria tanto. Veja, está variando de uma pessoa para outra, certo? Tem gente que precisa talvez de alguma assinatura mensal até para o seu próprio trabalho, para o outro seria um lazer, ele não precisa daquilo, é um supérfluo. Então a gente deve pesar bem o que é supérfluo e o que não é. É a última torneirinha em que a gente vai tomar mais cuidado ainda para abrir. As 3 caixas que a gente começou, elas devem ser logo de início. A gente deve já colocar o dinheiro em cada uma delas logo que recebe a caixona grande, porque elas são importantes para a nossa vida inteira. Lembra as 3 caixas, que é a da reserva de emergência, imprescindível, a dos sonhos, imprescindível, e a do futuro, imprescindível. Depois vem as 4 torneiras. Não esquece disso.
Faz esse desenho num papel, a caixa grande, as 3 caixas e as 4 torneirinhas saindo direto da caixa grande. As 4 torneiras, a necessidade básica, que você precisa disso para viver, a necessidade importante, mas que não é vital. Depois vem o desejo importante e depois vem o supérfluo. Veja como elas vão ficando em escala do maior para o menor. O que é mais importante para o menos importante, para que você consiga enxergar para onde que o que você gastou hoje. Você passou o cartão hoje? No quê? Em qual caixa que foi? Em qual torneira que foi? Quanto foi? Aí fica mais fácil da gente conseguir enxergar aonde que está indo o dinheiro da gente. Dá uma clareza grande, que tudo que você gastar, tudo, qualquer gasto, peguei o metrô, paguei o metrô, esse eu consigo encaixar dentro de alguma das caixas ou dentro de alguma das torneiras. Tudo que você for gastar vai encaixar em um desses invólucros, um desses lugares. Não é verdade? Se você fizer um desenho num papel e deixar num lugar bem visível, cada vez que você gastar qualquer coisa, você vai conseguir saber para onde que foi aquele dinheiro e quanto foi. Vai ficar muito mais fácil para você ter um controle da sua vida de uma forma mais simples, mais leve, sem que você precise talvez fazer uma planilha, que para você pode ser uma chateação, que você não vai ficar preenchendo planilha. Desse jeito, você escreve dentro da caixinha, escreve na torneirinha quanto que foi que saiu aquele dia, naquela hora. Olha como ficou simples. Eu gostei muito desse jeito de fazer um controle orçamentário, de você fazer um controle das suas finanças pessoais. Olha, gente, estou usando um monte de palavra difícil para fazer falar de uma coisa simples, que são as caixas e as torneirinhas. Muito fácil, muito simples, dá para você fazer. Se você for agora mesmo, fizer já o desenho, você já começa a partir de hoje a ter o controle de todos os seus gastos, de uma forma muito mais simples. Manda esse vídeo para quem você acha que pode aproveitar bem isso. Eu espero que você lembre sempre que os objetivos principais são encher as 3 caixas. A hora que você tiver com essas 3 caixas bem cheinhas, você vai ter uma tranquilidade na sua vida muito maior. A reserva de emergência te salva de dívidas, te salva de emergências, de coisas que acontecem de sopetão. Dos sonhos, vai deixar a família inteira feliz, você feliz. Todo dia que você acorda de manhã, você sabe para que você está trabalhando, para realizar aquele sonho gostoso da família toda. Você sabe que você vai ter um futuro assegurado, porque você vai ter muito melhor do que depender de um INSS. Não, você está dependendo do seu próprio esforço, do seu controle. Você está pondo dentro daquela caixa o seu futuro. Você sabe que ele está nas suas mãos, você está tranquila. Olha só, o objetivo desse jogo, dessa brincadeira, é você encher essas 3 caixinhas. As torneiras são necessárias para você poder viver, claro, mas as 3 caixas são necessárias para você poder viver feliz, que é muito, muito diferente, não é? Você gostou? Escreve aqui nos comentários se você gostou dessa brincadeira que eu achei super interessante, super gostosa, que vale a pena. Vale a pena a gente sempre usar nossa criatividade, nossa imaginação para inventar jeitos novos de viver mais leve, com controle, com cuidado, sabendo controlar toda a nossa vida, as nossas coisas, principalmente com relação a dinheiro, para que a gente não seja mais um dos endividados, mais um dos preocupados que dormem sem paz. Você não, você pode ser muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquila, quando você tem esse tipo de controle. Espero que você tenha gostado. Hoje o vídeo vai ser rapidinho, porque foi escrito para que seja simples, fácil, direto ao ponto. Quando você tiver alguma dúvida, escreve para mim, manda nos comentários. Se eu puder resolver, te ajudar, estou aqui para isso. Fico muito feliz de ter ficado com você até aqui. Obrigada por ter ficado nesse vídeo comigo. Um beijo grande da Sandra. Se você ainda não está inscrita no canal, vou pedir agora para você se inscrever, vale a pena. Um oink oink do seu porquinho gordo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.